Olá, boa noite, tudo bem? Como vocês estão? Tive uns dias fora e às vezes as coisas não saem conforme o planejado. Mas quero deixar aqui com você a, a minha gratidão por você que tem nos acompanhado e a gratidão principalmente a Deus. Deus tem nos sustentado em meio a imenso, vamos dizer, labirinto que nós enfrentamos. Como você passou os seus dias? Esse final de semana, nós estamos chegando em um período meio estranho, porque tem carnaval, tem eleição, tem Copa do Mundo. Mas e como você se sente? Aqui em São Paulo, essa semana, é aniversário da cidade de São Paulo. Então, é uma semana mais curta para alguns, não para todos, nem para mim. Eu vou fazer plantão. Mas é com alegria que nós podemos falar, porque estamos juntos, estamos vivos, respirando. Temos, eu no caso, agradecer a Deus porque tenho uma família, uma esposa que está comigo nos bons e nos maus momentos. E como vem maus momentos? Por que te abates, ó minha alma? Já ouviu essa passagem? Hoje eu vou falar de abatido. A palavra abatido é quando é usado muito na guerra. Quando alguém atinge um avião, aquele avião foi abatido e ele cai de um modo assim destrutivo. Abatido. Quando nada parece que dá certo. E o salmista Davi ele enfrentou uma fase assim, que parecia que tudo na vida dele dava errado. Já aconteceu com você? Comigo acontece invariavelmente. O salmista ele parece que tudo que ele fazia dava errado. Nos dias de sol, aquele sol brilhando, a cabeça dele, a vida dele parecia que tinha uma nuvem escura, cheia de raios, trovões. Parece que ele não conseguia enxergar a luz do sol. Você já passou por isso? Eu também tenho passado. Parece que quanto mais respiramos, mais problemas advêm. Quanto mais oramos em busca de paz, em busca de conseguir a vitória, parece que ela não vem. E quando menos esperamos, Deus entra com providência. É uma coisa maravilhosa. Então, nós às vezes passamos por situações que não dá para explicar. Passamos por enfermidades, assaltos, passamos por privações, injustiças. E você, como se age nessa situação? Na Bíblia há relatos de pessoas que, quando estavam presos, após serem surrados, eles cantavam de madrugada, no calabouço, acorrentados, cantando. Outras pessoas se isolam, outras pessoas riem, fazem de conta que não é com elas. Mas como o salmista reagiu? Se você tiver uma Bíblia, nós vamos ler um capítulo hoje, não mais um versículo, um capítulo. Hoje eu estou precisando de um capítulo. E eu creio que você esteja também. Um capítulo da Bíblia é Salmos 6. Vamos começar no versículo 2. Salmos 6, 2. E vamos meditar diretamente no que a Bíblia tem para nós. Hoje eu não tenho nenhuma história assim triste, mas a Bíblia nos conta uma história alegre. Mas aqui no Salmo 6, ele nos conta uma situação que Davi passou e talvez você esteja passando, ou eu esteja, já passei também. Salmo 6, verso 2. Estou com minha Bíblia aqui e vamos lá. Tem compaixão de mim, Senhor,
porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Que depressão ele estava. Ele fala para Deus: tem compaixão de mim, porque me sinto debilitado. Quantas vezes nos sentimos debilitados, acabados, sem força para nada? Verso 3: também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Ele pergunta a Deus, questiona a Deus, que a alma dele está perturbada. E até quando? Henrique, boa noite. Henrique é o pai do Pedro. Verso 4: volta-te, Senhor, e livra minha alma e salva-me por tua graça. Pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Ele já fala aqui em morte. Ele está passando por uma profunda depressão, que ele fala que no sepulcro ele não pode louvar a Deus. Então, esse é o momento que ele está completamente abatido, ele está completamente deprimido, e era um homem segundo o coração de Deus. Davi, ele tinha esses altos e baixos, porque ele era humano. Então não é pecado você sentir triste. Ficar deprimido não é pecado. Valquíria, boa noite, Val. Mas eu quero dizer que ele estava ali, nossa, acabado. E olha só que ele fala: volta-te, Senhor, e livra minha alma, salva-me por tua graça. Verso 5: pois na morte não é a recordação de ti, do sepulcro a quem te dará louvor. Aí vai para o verso 6: estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito de minhas lágrimas, o alago. Ele diz que passa a noite em insônia chorando. Ele alaga o leito dele de lágrimas. Verso 7: meus olhos de mágoa se acham amortecidos e envelhecem por causa de todos os meus adversários. Ele era muito perseguido. Eu não sei se você já tem situações de que pessoas te perseguem injustamente, situações adversas que alguém causa sem nenhuma, vamos dizer assim, motivação. E o salmista estava passando esse exato momento como um homem escolhido por Deus, era um pastor, ele foi ungido por Deus, foi coroado rei, líder espiritual também. O rei era um líder espiritual, venceu várias batalhas, derrotou Golias com uma pedrinha, é um herói nacional, rico. Não era, o problema dele não era dinheiro, o problema dele não era distanciamento de Deus, porque ele era um homem que cantava, tocava harpa, louvava a Deus. Mas ele está passando uma situação, vamos dizer aqui, de depressão profunda. Não dormia, chorava, só via a morte na frente dele, os olhos cheios de mágoa, coração. E no verso 8: apartai-vos de mim todos que praticais iniquidade, porque o Senhor ouviu a minha voz do meu lamento. Ele lamentou a Deus e falou que as pessoas podem se apartar, que naquele momento ele tinha certeza que Deus o ouviu. E no verso 9: o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos, retire-se de súbito, cobertos de vexame. As pessoas que o estavam maltratando, as pessoas que o estavam perseguindo, de repente ele cria uma coragem, de repente o semblante dele muda, ele levanta do pó da terra, ele levanta da sua depressão e grita para todo mundo: se afaste, porque agora Deus me ouviu, Deus atendeu a minha oração. Eu quero deixar nessa noite, é o Salmo 6, se você não, leia novamente ele. E isso, Henrique, boa noite. Nesses momentos, Henrique, que as pessoas se voltam contra nós sem motivo, que as pessoas tentam nos prejudicar sem nenhuma situação aparente, nós
devemos clamar somente a Deus. Davi, ele clamou a Deus. Ele não tomou nenhuma atitude, ele chorava, ele se angustiava, ele buscava a Deus. Aqui não fala quanto tempo, isso pode demorar, mas chegou um momento que Deus escutou a oração dele, porque Deus sempre escuta o nosso clamor. Israel no Egito clamou a Deus por 430 anos. Então aqui nós vemos que o salmista Davi, ele clamou a Deus por muito tempo. Chegou um momento que ele diz: apartem de mim, vocês que querem me destruir, porque Deus já escutou a minha oração e ele vai me restaurar. Davi, ele cometia muitos erros na vida dele, mas sempre ele se arrependia, ele buscava o perdão de Deus. Em um determinado pecado que ele cometeu, ele perguntou: você quer que os seus inimigos te derrotem ou quer cair na mão de Deus? E ele disse: que caia eu na mão do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias. Então, se você está sofrendo injustiça, perseguição, está abatido, deprimido por uma situação, clame a Deus, porque no determinado tempo Deus vai nos ouvir, Deus vai nos atender. Que Deus abençoe a você e a mim nesta noite. Salmo 6 nos dá ânimo, porque por mais que esteja abatida a nossa alma, Deus, ele nos ouve. E quando ele nos ouve, ele nos reergue, nos coloca de pé e nos concede uma nova alegria, uma nova vida. Que Deus abençoe. Até amanhã. Boa noite, Val. Um abraço.